Olá, somos do grupo da Univesp. Hoje a gente vai apresentar a nossa videoaula com o tema funções. Os alunos está estipulado aqui no segundo slide. E a nossa coordenadora é a tutora Gabriele. Vou falar um pouquinho da introdução, discutir um pouquinho sobre funções. A função da matemática está relacionada a diversas formas, seja através do gráfico, estatístico, tabelas, equação, do primeiro e do segundo grau e outros conteúdos da matemática. Mas podemos definir o conceito de função representando que a função é apenas uma relação entre dois conjuntos, que pode ser representada como um conjunto A e B. Essa relação pode ser definida por uma lei de formação, pois cada função tem uma expressão e um gráfico característica. Podem ser afins, quadrática, logarítmica, exponencial, trigonométrica, que são determinados por formas matemáticas, onde os valores de A estão diretamente relacionados aos valores de B. Esta relação pode ser definida por uma lei de formação, que cada função tem uma expressão gráfica característica. A lei da formação da função, quando temos uma relação entre duas grandezas, uma é a função de outra, e a correspondência entre cada valor de uma grandeza e cada valor da outra é expressa por uma sentença chamada lei de formação da função. Através de duas variáveis, x e y, dependente, onde o valor de y vai depender da variável x. Sendo assim, quando há essa relação em que uma grandeza é função de outra, a correspondência entre cada valor de uma grandeza é em relação ao valor da outra e se expressa por uma sentença chamada lei de formação da função, ou lei da função. Podemos observar que a função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Então, se escolhermos ao acaso determinado número para obtermos o dobro, exemplo, 4, obtemos o número 8, pois se escolhemos esta forma para obter o dobro do número. Escolhido assim, para ser mais evidente, podemos montar uma função de números naturais, de forma que, para cada número natural escolhido, obtemos o seu dobro. Segundo esse autor, Enio Silveira, 2013. Podemos escolher o número 1, teremos o número 2. Escolhemos o número 2, teremos o número 4. E se escolhemos o 3, teremos o número 6, e assim por diante. Podemos representar uma função utilizando o diagrama de flechas ou diagrama de setas, como na figura a seguir, afirma o Enio Silveira. Diante dessa representação, podemos observar que o valor entre dois conjuntos A e B, ao abordarmos esse tema, para trabalhar com os alunos, trabalharemos a função. Sempre teremos uma lei da formação. Dizemos então que y é a variável dependente e, por sua vez, que x é a variável independente, pois x não depende de y, mas y depende de x para variar. Nesses termos, podemos classificar as funções matemáticas da seguinte forma. A função sobrejetora. Dizemos que uma função f é igual a A, B e é sobrejetora. Se todos os elementos do contradomínio pertencem ao conjunto domínio do conjunto A para o conjunto B. O conjunto A e B. Percebe-se que o conjunto A
está ligado a duas setas do conjunto B. Então, B é sobrejetora, quando todo elemento de Y pertence a B e a imagem de X pertence a A. Sendo assim, a imagem de F de X é igual a B. E observe que o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio, pois todos os elementos do conjunto A estão ligados no conjunto B, mesmo que o conjunto A tem dois elementos ligados a um único elemento do conjunto B, pois os dois elementos de B representam a imagem de A, afirma o professor Fernando do YouTube. A função injetora. Uma função é injetora se cada elemento do domínio possui uma única e distinta imagem, isto é, um elemento do conjunto da imagem pode corresponder a dois elementos do domínio. Uma função f de x, a, b, é injetora quando possui elementos diferentes de a, são transformados por f em elementos diferentes de b, ou seja, x1 é diferente de x2 em A, implica em f de x1 é diferente de f2 em B. A e B, x1 e x2, percebe que o x1 está correspondendo ao f de x1. Percebe que o x2 está correspondendo ao f de x2. Outro exemplo, vamos usar os elementos qualquer para representar essa função. Observamos que essa função não é uma função injetora, porque temos f1 igual a f2 e não f1 diferente de f2. Quando implicamos um determinado valor no conjunto A sobre o elemento de x1, vamos encontrar a imagem de f de x1. Da mesma forma, quando implicamos a função f2, fx2, vamos encontrar o elemento de x2 em f de x2. Quando implicamos um determinado valor no conjunto A sobre o elemento de x1, vamos encontrar a imagem de f de x1. E da mesma forma, quando implicamos a função f de x2, vamos encontrar um elemento de x2 em f2, A e B. Percebe que os elementos de A estão ligados, cada um ao elemento de B. Então, B é o contradomínio de A. Neste caso, temos uma função bijetora, pois os elementos estão sendo associados de um em um e não está sobrando elementos, pois a imagem é igual ao contradomínio. Neste caso, temos a função injetora, pois está associada a cada um dos elementos e, ao mesmo tempo, uma função sobrejetora, já que não está sobrando elementos do conjunto B. Então, se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então esta está diante de uma função bijetora. Bem, a função também pode ser simples. Uma função é dita simples se ela não é injetora nem sobrejetora. Então, ela é uma função simples. Bem, vou dar um exemplo do dia a dia que eu encontrei no site. Podemos estabelecer uma relação de dependência entre função e o preço do litro do combustível e a quantidade de litros usado no abastecimento de um carro. Suponhamos que o preço do litro de gasolina seja R$2. Dessa forma, podemos determinar a seguinte função: y é igual a 2. E x, que 2 vezes x, que determina o preço a pagar de y, em decorrência da quantidade de litros abastecido x. A partir dessa função, podemos construir a seguinte tabela de valores, segundo o matemático Enio Silveira. Sendo assim, a tabela abaixo está representando o problema estipulado acima e os valores da tabela logo abaixo. X representa o litro de gasolinas e Y representa o preço.
Na outra tabela está o resultado do combustível. Então, vai ser 1 vezes 1 vai ser 2 vezes 1 é igual a 2. Então, 2 vezes y é igual a 4. 3 vezes y é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. 4 vezes 2 é igual a 8. 5 vezes 2 é igual a 10. 6 vezes 2 é igual a 12. 2 vezes 7 é igual a 14. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, a primeira tabela representa a quantidade de litro. A segunda tabela representa o preço do litro de gasolina ou combustível. E a terceira tabela representa o valor total. Colocamos esse conjunto aqui para explicar melhor, o conjunto A e o conjunto B. O primeiro diagrama representa a quantidade de litro e o segundo representa o resultado. Percebe-se que cada elemento de A está ligado a um elemento de B. As funções possuem grande aplicabilidade nas situações em geral, relacionando ao ensino da matemática. Utilizamos funções na administração, na economia, na física, na química e na engenharia, nas finanças, entre outras áreas do conhecimento. Segundo Jorge Henrique Duarte, 2011. Bom, para a gente fazer essa videoaula, utilizamos esse livro aqui, que é do Enio Silveira, que chama Compreensão e a Prática da Matemática, terceira edição. O Jorge Henrique Duarte, que é Elaboração de Equipe Técnica do Ensino de Aprender Mais Matemática, edição 2011.